Olá! Hoje a gente vai conversar aqui sobre um assunto que é bem recorrente, novamente, né? Que é a aceitação. E a aceitação radical, né? O que seria a aceitação radical das coisas e por que isso? Geralmente as pessoas se confundem com a ideia de aceitação. Elas têm a tendência de levar para um lado, humano é meio que 8 ou 80, né? A gente não consegue transitar entre as possibilidades. Eu daria um outro vídeo bem interessante, inclusive, né? A gente tem a tendência de bem e mal, dualidade, ou uma coisa ou é outra, ou eu aceito ou não aceito, né? Então, mas hoje a gente vai trazer um pouco mais de consciência para essa ideia de aceitação radical. A aceitação não é sobre eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não é eu não vou mudar, né? Não é as coisas não mudam, as pessoas não mudam, o mundo não muda, então eu tenho que aceitar tudo como é, como as coisas são. É uma ideia, também é uma possibilidade, mas a aceitação, ela é necessária, principalmente, eu digo aceitação radical, porque ela vai trazer uma noção de realidade das coisas, de como elas realmente são. A nossa tendência quando não aceitamos algo, é achar que as coisas deveriam ser diferentes. E quando a gente pensa que algo deveria ser diferente, a gente está num ressentimento, né? A gente não está num sentimento de ok, as coisas são assim, como elas são, tá tudo bem, né? Vamos ver o que podemos realizar a partir disso. Não. A gente as coisas deveriam, a gente fica ruminando, ressentindo aquilo, né? Então, vou dar um exemplo prático. O meu parceiro, meu companheiro deveria ser diferente, ele não é assim, ele não é da forma que eu gostaria que ele fosse e tal. Então, quando a gente fica, os meus pais são, não deveriam ser dessa forma, o mundo não deveria, eu não deveria ser assim, a minha vida deveria ter sido diferente, as coisas deveriam ter sido diferentes para mim. Então, quando a gente fica nesse deveria e não aceita a realidade de fato como ela é, a gente está paralisando a nossa vida. A gente não está experimentando a potencialidade, as nossas potências e indo em direção de fato aos nossos desejos. A não aceitação, ela impede com que nós lidemos com a realidade como ela realmente é. A gente vai criando essas fantasias, esses falsos ideais, esses ideais que vamos criando na nossa mente, e ao invés de progredirmos, nós ficamos paralisados, a gente fica um ser ressentido. E a aceitação, a não aceitação, ela tem relação com o apego ao passado. Né? Quando a gente pensa, nossa, mas apego ao passado, sendo que eu queria que as coisas fossem diferentes no futuro, sim, mas a ideia do que nós temos de futuro, ela está embasada em uma construção mental que foi desenvolvida no passado. Então, quando a gente não deu para compreender um pouco, quando a gente não aceita algo do presente, quando a gente não aceita essa realidade como ela é, a minha vida deveria ter sido diferente, as pessoas com que eu vivo deveriam ter sido diferentes, deveriam ser diferentes. A gente está embasando em algo que ficou para trás, em algo que poderia ser outra coisa, mas aconteceu daquela forma, ou aquela pessoa é daquela forma, ela se desenvolveu assim, ou você se desenvolveu assim, você é dessa forma. Então a gente fica apegado ao passado. A não aceitação do momento presente, ela tem ligação ao apego do passado. A não aceitar que as coisas sim foram de fato da forma que elas foram. E elas, por mais que nós gostaríamos que elas fossem diferentes, elas não foram. Essa é a realidade. E o que eu tenho agora, essa realidade que eu tenho agora, é o resultado disso. Só que a partir do momento que eu tomo consciência de que essa realidade que eu tenho agora, de fato, é o resultado de quem eu sou,
das circunstâncias, de tudo que me aconteceu e da forma que eu reagi a tudo isso, e eu aceito essas circunstâncias, eu olho para elas e compreendo essa realidade, eu saio dessa ideia de uma fantasia das coisas como deveriam ser e começo a poder fazer alguma transformação. A gente só pode transformar aquilo que nós aceitamos como realidade. Enquanto estivermos presos a essas falsas ideias de como deveria ter sido, nós não vamos lidar com as coisas de uma forma concreta. Então, dentro de um processo de análise, a gente também faz esse percurso. É uma forma, cada um, claro, cada pessoa com a sua história de vida, com a sua constituição, etc. Se ela tiver essa demanda, a gente também faz junto esse percurso. Para que a gente possa começar a vivenciar a realidade dos fatos e a partir disso, a pessoa comece a experimentar o seu potencial sem estar presos nesses ressentimentos de como as coisas deveriam ser e não como elas realmente são. Eu teria várias coisas para falar sobre esse tema com vocês, mas o vídeo é sempre curto, então hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até mais!